Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar um pouquinho aí de uma teoria, né, de um livro criado aí por um sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E ele vai justamente destacar a seguinte ideia: a sociedade do cansaço. Mas aí vamos pensar um pouco, né, qual é a ideia desse sul-coreano ao destacar, né, essa característica da nossa sociedade. Ele é considerado aí um pensador hipermoderno. Alguns vão dizer que é o sucessor aí de Zygmunt Bauman, já que vai tratar justamente dessa sociedade da qual nós fazemos parte. E aí ele vai entrar no livro, a partir do momento que ele constrói o livro, ele vai destacar a seguinte questão. Ele vai nos fazer refletir e mostrar como a sociedade capitalista, né, no mundo moderno, pós-moderno, valoriza mais o trabalho e o sucesso acima de tudo, criando então um sistema em que a ociosidade é vista como inútil e até mesmo vergonhosa, aonde você passa a ter aquela sensação mental que você só está produzindo quando você está fazendo algo útil. Ou seja, se você está descansando, se você está dormindo ou se você está deitado, tem aquela falsa ideia de que eu estou inútil, eu não estou produzindo, eu não estou criando nada. E aí ele coloca, né? Assim passamos a nos sentir sempre pressionados a estar sempre produzindo algo, seja no trabalho, quer seja no trabalho ou em nossas vidas pessoais, a fim de nos sentirmos úteis e realizados. Então essa ideologia entrou fortemente na nossa mente. Mas aí ele vai destacar que essa visão equivocada de que devemos estar sempre fazendo algo importante nos leva ao esgotamento emocional e à falta de tempo para nós mesmos. Isso mesmo que eu falei, nós estamos fazendo tanta coisa que às vezes esquecemos de nós mesmos. E aí ele vai dizer, nos tornamos vítimas da chamada cultura do trabalho, em que o descanso é visto como preguiça e a ociosidade é considerada perda de tempo. Imagina, quem nos inculcou isso na nossa cabeça? Descanso é perda de tempo? Ou seja, eu tenho que estar sempre ativo, ou no ativismo, ou trabalhando para que a minha vida seja útil. Imagina como está ficando a nossa cabeça ou a nossa mente nessa cultura. É onde ele vai trazer a ideia de uma sociedade do cansaço. Mas aí ele coloca a seguinte ideia. No entanto, precisamos nos lembrar de que o tempo livre é fundamental para a saúde física e mental. Ou seja, precisamos descansar. O corpo é uma máquina, mas ao mesmo tempo ele precisa descansar para produzir. O descanso, ele vai dizer, e a ociosidade são essenciais para a recuperação e o rejuvenescimento, né, do corpo e da mente, para que a gente tenha uma mente saudável, um corpo são. E não devem ser vistos como algo vergonhoso de forma alguma, ou inútil, como é colocado hoje em dia. Além disso, o tempo livre nos permite o quê? Pensar melhor, refletir sobre nossas decisões e criar, ou seja, fortalece o nosso processo criativo, o que pode nos levar a novas ideias e perspectivas sobre o futuro, sobre o presente. Outra ideia também que ele vai dizer que está equivocada hoje é que a produtividade se tornou sinônimo de importância. Enquanto você está produzindo, você é importante. Quando você para de produzir, você já é inútil, já é descartável. Isso ele vai dizer que vai ocasionar uma série de doenças mentais ou psicológicas nas pessoas. Muitas vezes nos sentimos mal por não estarmos produzindo o suficiente ou não estarmos ocupados o tempo todo. Mas precisamos pensar e nos lembrar de que nem tudo que fazemos precisa ser produtivo no sentido tradicional. Algumas atividades como o lazer e o descanso podem ser tão importantes quanto o nosso trabalho. E os projetos pessoais, pois são essenciais para o nosso bem-estar e felicidade. Então ele vai dizer que nós precisamos resgatar as coisas simples que são tão importantes para a nossa vida, como o lazer, o passeio, os nossos amigos, a família, e não só viver para trabalhar, e não só viver para o trabalho. O ativismo é importante, mas o descanso, o parar também é extremamente necessário para a nossa saúde mental. Então ele fala o seguinte, para a gente sair dessa sociedade ou desconstruir essa ideia de uma sociedade de gente que não para de trabalhar e que está sempre cansado, é a gente ter um olhar crítico sobre os esforços e objetivos que nós temos na vida. Reconhecer-se imperfeito e buscar por tempo de qualidade.
longe de telas de trabalho. São algumas alternativas aí que o Byung-Chul Han vai dizer, né, para que a gente desconstrua essa sociedade que está literalmente nos adoecendo, nos tornando pessoas esgotadas emocionalmente e com doenças físicas aí. Então fica essa reflexão para vocês. Se vocês estão dentro dessa sociedade do cansaço, procure, né, meios e formas de fazer uma filtragem e desconstruir e sair desse movimento ou dessa cultura que às vezes apenas vai nos adoecer dentro da sociedade. Então, obrigado aí por ouvir esse vídeo e fica ligado que vai ter mais aí no nosso canal. Tchau, tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo.